Uau! África. Onde a raça humana começou. Quase 1 bilhão de pessoas vivem aqui. E é um continente com uma incrível diversidade de comunidades e culturas. No entanto, sabemos menos sobre sua história do que quase qualquer outro lugar na Terra. Isso começando a mudar ponto nas últimas décadas. Pesquisadores e arqueólogos começaram a descobrir histórias impressionantes e extraordinárias em qualquer lugar na Terra. É uma história negligenciada por anos e que não possui registros escritos. Mas ela está preservada para nós no ouro e nas estátuas, na cultura, arte e lendas do povo. Meu nome é Gus Camel Aifor. Durante muitos anos, estudei a história e a cultura da África. Como historiador de arte, estou acostumado a extrair histórias de objetos mudos do passado. Vou descobrir a história e entender o que realmente aconteceu com os reinos perdidos da África. Muitas das histórias da África são contadas aqui, no Museu Britânico em Londres. É aqui que milhares de artefatos, coletados, comprados e levados do continente, vieram parar. Quando foram descobertos pela primeira vez, os objetos dos antigos reinos da África Ocidental surpreenderam o mundo. Nenhum mais do que essas placas extraordinárias. Elas vieram do que um dia foi o reino do Benin e tem cerca de 500 anos de idade. Quando os britânicos encontraram esses objetos em 1897, pensaram que não havia como terem sido criados por africanos. Eles ficaram impressionados com o nível de detalhe e a complexidade. Para os britânicos, eram vistos como algo completamente revolucionário. Isto não são entalhes, são moldes do século XVI feitos em ligas de cobre, como latão e bronze. Acredita-se que mais de 900 placas produzidas. Para fazer, o artista precisava saber como criar e queimar um molde de argila, derreter metais. É uma habilidade incrivelmente difícil de dominar. A combinação de ciência sofisticada com feito artístico deixou observadores europeus perplexos. Eles não conseguiam acreditar que os primitivos capazes de produzir obras do mesmo nível que contemporâneos europeus. Esses objetos impressionantes não combinavam com a visão da África Ocidental. As perguntas: de onde tiraram a tecnologia para desenvolver esse trabalho em bronze? De onde tiraram os materiais? Mas as pistas de como tais artefatos foram fabricados estão aí para serem descobertas, e eu acho que elas vão revelar muito sobre os reinos da África Ocidental que os criaram. Quero saber por que foram feitos, o que significam e o que nos diz sobre a época e o lugar em que foram produzidos. Há símbolos que se repetem, o leopardo, a cobra, o crocodilo. Obviamente, eram importantes. Quero descobrir seu significado e por que eram tão importantes. Essas imagens recorrentes me lembram os motivos simbólicos na arte renascentista. Acho que elas carregam camadas ocultas de significado. O que os bronzes dizem sobre o reino do Benin, poder e cultura? E o que a tecnologia para produzi-los revela sobre a África Ocidental pré-colonial?
Vou viajar para a Nigéria dos dias atuais, onde o reino do Benin atingiu seu auge no século XVI. E vou voltar ainda mais no tempo e explorar uma panóplia de cidades e reinos antigos na África Ocidental. Fundados muitos séculos antes do Benin, procuro evidências no que hoje é o Mali de como culturas e tecnologias antigas possibilitaram o surgimento do Benin e de seus bronzes. O centro poder reino Benin era a cidade Benin. Hoje é uma das cidades prósperas da Nigéria, lar de mais de 1 milhão de africanos. O círculo principal no centro é pontilhado de estátuas, arte pública que retrata a história do Benin. Durante 600 anos, até o final do século XIX, dominou esta parte da África Ocidental, mas a antiga escala e o poder do reino não são imediatamente óbvios, a menos que você saiba onde procurar. Doutora Ekagozizian, autor de livros sobre a história de Benin, levando a uma obra de engenharia de 500 anos. No auge do reino, no século XVI, fossos e muros de terra protegiam a cidade. Era um sistema defensivo natural que consistia em um fosso robusto e depois uma muralha. O pouco que sobreviveu está coberto de vegetação e quase irreconhecível, mas os arqueólogos encontraram evidências de uma vasta rede de trincheiras e muros, com até 9 metros de altura. Eles zigue-zagueavam ao redor da área da cidade por impressionantes 6.400 quilômetros. Benin realmente era a capital dessa parte da África. Ou seja, a parte leste da costa oeste da África. Benin era a principal cidade. Era um importante centro da cultura dessa região da África. Era um importante centro de influência política ao longo dessa vasta área da porção leste da costa oeste da África. O reino era governado a partir de um enorme palácio por um governante hereditário, o Oba. E seus súditos eram animistas, acreditando que almas e espíritos existiam não apenas nos humanos, mas também nos animais, nas plantas e na própria terra. No seu auge, exercia controle político, militar e econômico sobre uma área que se estendia por quase 100 mil quilômetros quadrados. No século XIX, britânicos viram o reino como oportunidade de expandir influência na África. Estabeleceram um acordo comercial, mas quando Benin descumpriu, relações deterioraram. Delegação britânica ignorou avisos para não se aproximar do Oba e foi massacrada, restando apenas 2 sobreviventes de mais de 200 pessoas. Um mês depois, em fevereiro de 1897, 1.200 soldados britânicos chegaram em resposta. As muralhas da cidade não impediram a expedição punitiva britânica, e a cidade foi arrasada. No Palácio Real, eles encontraram obras de arte que não acreditavam terem sido criadas por africanos. Cerca de 2.000 peças foram levadas, vendidas e distribuídas para museus ocidentais. O Oba foi deposto e morreu no exílio. Foi uma derrota catastrófica para o reino do Benin, mas essa não é a impressão que se tem do monumento moderno no centro da cidade. Ele mostra um guerreiro do Benin vitorioso sobre seus inimigos britânicos mortos e moribundos. E eu vejo um triunfo da narrativa. Aconteça o que acontecer. No fim das contas, conta a história de uma nação vitoriosa. Vitoriosa no sentido de que conta suas histórias com orgulho, seja nos bronzes do Benin ou em monumentos como este hoje. Em Benin, parece que a história não é escrita pelos vencedores, mas sim pelos artistas. E o reino do Benin desapareceu apenas por um curto período. Em 1914, os britânicos restauraram a monarquia em Benin City para ajudar a administrar sua colônia nigeriana, e um palácio modesto foi reconstruído. As tradições do reino que sobreviveram são mantidas a partir de um enclave no centro da cidade. Recebi a honra de uma audiência real, uma oportunidade de comparecer à corte do Oba.
onde chefes hereditários nomeados se reúnem todos os dias. Quando Oba de Benin entra, os chefes o saúdam com um Deus salve o reino. Isto é mais do que uma instituição simbólica. O Oba e seus chefes decidem sobre questões trazidas a eles pelo povo comum. O julgamento deles tem autoridade aqui. E o reino existe em paralelo com o Estado nigeriano. Com um leopardo aos pés do Oba e porta-estandartes ao seu lado, é como se um dos bronzes do Benin ganhasse vida. É esse tipo de ocasião que ele acredita que as placas foram feitas para registrar. Aqueles bronzes não foram feitos para serem peças de museu. Inicialmente, na ausência de fotografia e escrita, eles foram feitos para retratar, ilustrar eventos no palácio ou na comunidade, ou alguns festivais. É por isso que você os vê. Eles foram feitos como... Na ausência de fotografias, de fotografia, era para isso que eles serviam inicialmente. Sim. E quão importantes os fundidores de bronze e os ferreiros às pessoas que fazem esses objetos? Eles são uma guilda nossa, uma guilda real, especificamente em tempos antigos. A guilda dos fundidores de bronze existe até hoje. O principal negócio deles são os souvenirs turísticos, mas os artesãos ainda são um grupo exclusivo de profissionais com alto status social. A filiação à Royal Guild é hereditária. A família de Kompomuzinai é fundidora de bronze há muito tempo. E as habilidades que criaram os bronzes do século XVI ainda são evidentes hoje. Agora está líquido. Você pode ver a chama. O processo começa com uma forma simples de argila que serve como núcleo. Então você cobre o miolo com cera. Então você inicia seus detalhes. A boca, o nariz, o olho. E então você cobre tudo. Com o barro. Este é o barro mole que usamos para cobrir. Então você cobre tudo com o barro mole, depois de fazer o desenho. Os detalhes na cera vão deixar sua marca no barro de argila. Quando o objeto é aquecido, a argila endurece e a cera derrete e escorre. O metal derretido vai preencher o espaço deixado pela cera. Por dentro, o fogo é como este pote, e com esse metal de sucata, você carrega este pote. No século XVI, artesãos derretiam pulseiras de cobre trazidas para criar latão e bronze. Qualquer metal serve. Então você pode colocar algo como uma peça de carro? Sim, é metal de sucata. Aí você coloca eles aqui dentro. Depois eu coloco. Aqui dentro do fogo. Na fornalha, a mistura de metais derrete a cerca de 1000 graus Celsius. E Kakimusa tem alguns moldes que já foram queimados e a cera derretida foi drenada. O metal derretido é vertido. Eu nasci no JBA. Eu nasci no JBA. Eu nasci no JBA. É impressionante pensar que esses processos não mudaram há centenas de anos. Não, mas a questão é que ainda parece totalmente relevante também. Do mesmo jeito de 100 anos atrás, de hoje. O mesmo processo vai de uma etapa para outra. É o mesmo processo. E em termos de relevância, ainda existe? As pessoas ainda sentem que isso é importante? Muito, muito. Temos mais de 100 e poucos membros das casas de bronze ao longo das ruas. Realmente? Andando. E eles ainda sentem. Enquanto os genuínos ainda estão surgindo. Realmente? E eles ainda estão conectados ao Oba e ao Palácio Real? Sim. Então essas velhas histórias e tradições são tão importantes para você quanto sempre foram para seus ancestrais? Permanece. Para sempre, sim. Depois que o molde esfriar o suficiente, ele pode ser lascado para deixar o metal fundido. Me impressiona que Kompomusa e seus colegas fundidores de bronze têm uma gama impressionante de habilidades.
Eles precisam entender de cerâmica, metalurgia e ter habilidade artística. As mesmas habilidades necessárias 500 anos atrás para fundir os bronzes de Benin, os vitorianos mal podiam acreditar. Ah, estou começando a entender o que é agora. São duas mãos rezando. É uma sala de orações. Um ornamento cristão que foi criado usando uma técnica centenária. Esses objetos não atingem o padrão dos bronzes do século XVI, mas estes são para os turistas, para o palácio. Lembranças do artesanato de qualidade encomendado pelo reino estão no Museu da Cidade de Benin. Estes são, infelizmente, em sua maioria réplicas dos bronzes que foram levados daqui em 1897. Mas mesmo assim, fico mais uma vez impressionado com a complexidade desses objetos. É sempre o detalhe que me surpreende quando olho para essas placas de Benin. Tudo isso é parecido com um documento histórico e uma obra de arte. Isso retrata pessoas específicas. E você pode imaginá-los em toda a sua elegância, porque dá para ver isso representado aqui, o detalhe dos tecidos, os tecidos em camadas que eles estão usando. Muitos bronzes retratam obais do século XVI e registros de eventos específicos, como vitórias militares expandiram o reino. Para mim, este aqui seria o Obais Agi retornando da luta contra o Zaganã, triunfante com sua comitiva. Obais Agi fortaleceu o reino com a ajuda dos portugueses, que forneceram armas e mercenários para as batalhas. Muitas das placas foram feitas durante o seu reinado. Os portugueses também trouxeram o metal, o que permitiu aos fundidores de bronze imortalizarem seus feitos. Mas essa arte é anterior à chegada dos portugueses, então deve ter havido outra fonte de cobre para os artesãos do bronze, e enquanto os bronzes eram registros das histórias do reino. Acho que eles eram mais do que isso também. Quero descobrir a origem e o significado dos símbolos retratados neles, como este magnífico leopardo e a serpente, que aparece no telhado do Palácio do Oba. Também quero entender como a cultura e a tecnologia se espalharam. A resposta pode estar nas civilizações dinâmicas e perdidas da África Ocidental. Durante 1000 anos antes da ascensão de Benin, a África Ocidental viu vários reinos se sobreporem, surgirem e caírem. Eles não tinham fronteiras fixas nem uma identidade étnica única. Eram mantidos unidos pelas rotas comerciais que buscavam controlar. No século XIV, um reino em particular prosperou, o Império do Mali e sua cidade, Timbuktu. Estou indo para lá para ver se há alguma evidência que aponte para o desenvolvimento do artesanato de Benin há 500 anos. Nos anos 1300, Mali era o reino mais poderoso da África Ocidental. Seu imperador, Mansa Musa, chegou a ser considerado o homem mais rico do mundo, famoso por suas vastas reservas de ouro e por enviar emissários às cortes europeias. A riqueza e o poder de Timbuktu vinham do fato de ser o centro das lucrativas rotas comerciais transarianas. Mercadores árabes traziam mercadorias como sal, tecidos e novos metais para a África Ocidental, atravessando o deserto. Os metais ainda são trabalhados nas vielas de Timbuktu. Muito interessante. Me disseram que, no século XIV, as caravanas de camelôs traziam cobre refinado do norte da África, que seguia para o sul em direção ao Benin. Mas se essa era a fonte do metal dos fundidores de bronze, fico me perguntando se há outras pistas sobre o significado dos símbolos que vi nas placas. Os árabes não trouxeram apenas mercadorias para esta parte da África. Eles também trouxeram o Islã. É certamente muito diferente de Benin. Eu trouxe para um historiador local algumas imagens dos bronzes. Tenho aqui algumas imagens das placas de Benin, que na verdade estão no Museu Britânico. Fico me perguntando se, ao olhar para essas imagens, elas tiveram algum papel na história ou nas mitologias de Timbuktu. Ir para o norte é muito difícil. Para encontrar bronze, outros metais valiosos e diversos materiais importantes.
Por que o Islã proíbe a confecção de objetos com rostos humanos? Do jeito que fazemos em nosso país, é desenho geométrico, caligrafia, cerâmica. Você sabe que, na África, foi o Islã que introduziu a escrita. E de jeito nenhum, de forma alguma, podemos, de fato, trocar imagens por esculturas. A tradição de contar histórias em Timbuktu pertence aos professores e estudiosos das bibliotecas e da antiga universidade, não às guildas de artesãos. Timbuktu pode ter sido a fonte de cobre para o trabalho em bronze mais ao sul, mas não das imagens, das técnicas ou do simbolismo que eu vi. Mas mais ao sul há outra importante cidade antiga da África Ocidental. A 350 quilômetros de Timbuktu está a cidade de Djenné. Talvez encontre pistas lá sobre como a cultura e o artesanato do Benin desenvolveram. Ela fica em uma via natural, o delta interior do rio Níger. Djenné foi fundada aqui por volta do ano 800 d.C., 3 séculos antes de Timbuktu e 800 anos antes dos bronzes do Benin serem fundidos. Esta é Djenné, um dos grandes mercados da África Ocidental. E quando o mercado está funcionando, a cidade aqui chega a ter mais de 3 vezes o seu tamanho habitual. Este é um dos grandes espetáculos da África Ocidental. Combinei de encontrar o historiador e guia local, Amadou Cissé. Olá, prazer em conhecê-lo. Bem-vindo a Djenné. Djenné já prosperava no século XIII, e desde então existe aqui um mercado vibrante, vigiado pela grande mesquita que domina a cidade. Mas não é apenas um mercado local. Djenné há muito tempo está conectada com destinos distantes, e a prova está nas próprias barracas do mercado. Estas são contas lindas. Sim, elas são antigas. Porque sei que foram encontradas aqui contas com mais de 2000 anos de idade. Claro, isso pode ter vindo da Índia ou da China. Claro. Então eles coletam, encontram uma conta, outra e juntam tudo e fazem o colar. No seu auge, foi sem dúvida um dos grandes mercados da África Ocidental. Quero dizer, o comércio daqui sustentou o desenvolvimento, não só da mesquita, mas de toda uma enorme infraestrutura em toda a região. E isso atraiu pessoas de quilômetros de distância. Sua posição estratégica como encruzilhada comercial fez com que Djenné fosse disputada e conquistada por vários reinos ao longo de sua longa história. Ainda assim, Djenné conseguiu preservar tradições locais muito particulares. Essas construções de barro não se parecem com nada mais na África Ocidental. Esta é uma casa linda. A arquitetura de Djenné é única no mundo. Amadou diz que cada elemento arquitetônico tem um significado. As colunas verticais indicam que o proprietário tinha 2 esposas. Há um pilar no topo para cada um dos seus 5 filhos. Esse simbolismo tem mais em comum com o artesanato do Benin, a quase 1.500 quilômetros daqui, do que com as tradições escritas de Timbuktu, ao norte. Então, foi entre os séculos XII e o XIII que as pessoas começaram a construir suas casas com esse tipo de arquitetura distinta e única. Sim. O Islã proíbe imagens representativas. Mas será que essa arquitetura pode ser uma forma de expressão para os artistas daqui? Cada casa conta uma história visual. É uma construção de barro. Precisamos reconstruir nossa casa todo ano. Quando, por exemplo, por ser uma construção de barro, na época das chuvas, perdemos uma parte da parede. Quando há, por exemplo, um novo nascimento na família ou alguém morre, mudamos toda a arquitetura a cada ano. E isso deve significar que existe toda uma tradição de pedreiros e de pessoas que preservam e conservam esses edifícios. Os pedreiros de Djenné são de uma guilda hereditária como os fundidores de bronze do Benin. E com habilidades, os pedreiros mantêm tradições, crenças e códigos simbólicos.
O amigo pedreiro de Amadou, da Mousa, faz tijolos especiais, misturando barro com arroz, carvão e outros materiais. Ao fazer isso, ele infunde nos tijolos poderes animistas mágicos para proteger e trazer sorte aos moradores. Todo edifício de Djenné, eles sempre começam com essa técnica. Então você tem tijolos especiais. 5 tijolos especiais feitos para aquelas áreas específicas. Mistura-se no barro, cuidadosamente. Ah, entendi. Certo. Então é um em um canto, outro em outro canto da casa. Então os 4 cantos da casa precisam receber esses tijolos especiais. Então no meio, no centro da casa, e aí você constrói a casa. Acho que isso é algo muito importante. Esta é a crença animista de que espíritos podem ser encontrados em materiais terrestres e em animais. Será que isso pode fazer parte das mesmas tradições ilustradas nos símbolos da cobra e do leopardo nos bronzes do Benin? Djenné não foi a primeira cidade a ser estabelecida no delta interior. A menos de 3 quilômetros dali estão os vestígios da cidade mais antiga conhecida na África subsaariana, Djenné-Djenon. Lá, os arqueólogos encontraram evidências de que as crenças animistas remontam a um período ainda mais antigo. Adamo e eu vamos explorá-lo com a ajuda de um arqueólogo do governo que ajuda a preservar o patrimônio mundial. Apresento-lhe o senhor Samaki. Senhor Samaki, prazer em conhecê-lo. Ele vai nos contar sobre o Djenné-Djenon. Sim, Curso. Ele é um especialista. Realmente maravilhoso. Durante séculos, o Djenné-Djenon foi ignorado, sua história e significado eram desconhecidos. Mas há 33 anos, arqueólogos perceberam que esse monte discreto era, na verdade, composto por detritos com 5 metros de profundidade. Isso revelou evidências de uma cidade antiga 1000 anos mais velha que Benin. Djenné-Djenon foi habitada por volta de 200 a.C. e foi habitada até o século XIV. Acredita-se que a chegada do Islã contribuiu para o declínio do assentamento animista. Aqui, como era um lugar animista, não havia espaço para o Islã, para as pessoas rezarem, porque o Islã recomenda rezar em grupo. Então não havia um espaço para todos os religiosos rezarem. Foi então que o rei decidiu construir, no século XII, a primeira mesquita. Ele fez a maior de todas. As pessoas ficaram curiosas para ver aquele grande edifício, aquela grande mesquita. Então, desde que esse cara decidiu construir essa mesquita, começou o declínio de Jerusalém. Mas o fato de crenças animistas serem praticadas em uma cidade tão antiga é importante. Isso significa que espíritos como nos tijolos uma parte profunda da vida dos africanos ocidentais por séculos. Mas o significado de Djenné-Djenon não é metafísico. Artefatos encontrados aqui convenceram arqueólogos de que Djenné-Djenon foi o primeiro entroncamento comercial da região, possivelmente desde seu assentamento. Por volta de 200 a.C., evidências de artesanato estão espalhadas por toda parte, e a tecnologia com ligação à fabricação dos bronzes do Benin, a cerâmica. Quais períodos aqui? Se você pegar, parece haver cerâmica de tantos tipos, tantos estilos de decoração. A partir do ano 850, aproximadamente em diante na história. Até o século XI. As pessoas usavam essa técnica. Cerâmica produzida ao abandonar a cidade. No século, foi completamente abandonada. Então essa é Djenné no seu auge. Break time igual 0.5S, quando as pessoas exigem cerâmica sofisticada. Imagino que elas provavelmente estejam negociando com pessoas, sim, de toda a região. E então, obviamente, isso é metal? Um pedaço de break time igual 0.5S. Metal, sim. Então isso é do ano 800 depois de Jesus Cristo. Isso é ferro? Ferro, sim. Ferro fundido. Escavações revelaram evidências de ferraria. A indústria do ferro de Djenné é uma das mais antigas conhecidas na África subsaariana. A continuidade dos vestígios faz arqueólogos acreditarem que havia um sistema de guildas, como pedreiros Djenné fundidores de bronze Benin.
Essa evidência precoce de metalurgia e de um sistema de guildas significa que o artesanato visto nos bronzes do Benin se desenvolveu na África Ocidental ao longo de muitos séculos. Não há minas de minério de ferro perto de Genegeno. Embora houvesse práticas animistas aqui, ainda não encontrei evidências do simbolismo visto no artesanato do Benin. Mas a 70 milhas daqui existe um exemplo vivo de uma comunidade animista. Estou viajando para a terra dos Dogon para ver como e por que sua cultura e tradições perduram, e se existe alguma ligação com os bronzes do Benin. Os Dogon vivem em aldeias nas encostas do escarpamento de Bandiagara. É uma impressionante formação de arenito com 150 milhas de extensão que se eleva acima da savana. Vim aqui com um guia local, Kenny Dogon. Arqueólogos acreditam que Genegeno pode ter obtido seu minério de ferro de depósitos próximos ao escarpamento, e não é surpresa que haja uma longa tradição de trabalho em ferro por aqui. Na verdade, arqueólogos dataram a fundição de ferro na África Ocidental por volta de 500 a.C. E assim como os artesãos de Benin e os pedreiros de Gené, os ferreiros ocupam um lugar especial na sociedade Dogon. Nesta aldeia, temos uma família de ferreiros. Uma família. E isso é porque eles são uma família de casta muito importante? Isso mesmo. Essas tradições são passadas de pai para filho? Sim. E este aqui é o pai? Sim. É o pai dele. Então eles saberiam sobre a história desses caras, que eles lhes dão vida. Isso mesmo. Você pega esses ingredientes, o minério, que vem naturalmente da terra, pega o carvão, que vem da terra, pega o ar, a transformação dessas matérias-primas básicas. Sim. Em algo que é útil, preenchendo-os com uma espécie de espírito. Sim, os ferreiros têm muitos segredos na vida. Você tem uma magia importante. Isto é uma máscara espiritual, o espírito. Esta cor é a morte, cor da morte. Se alguém morre, nós colocamos roupas dessa cor, sim, e eles vão. Ele representa a garça, as 4 máscaras. Os pés, ele representa os pés da garça. É elegante, eles são muito elegantes, assim como as garças. Sim, sim. Esta é uma ilustração das práticas animais. Usando máscaras e fantasias, os Dogon assumem o caráter do espírito que cada animal possui. A tradição Dogon, eles migraram para o escarpamento há séculos das montanhas Mandem pela expansão do Islã. Eles procuraram um lugar seguro para continuar suas tradições animistas sem serem convertidos. Estes são as cobras. É uma cobra ponto, são 2 mosquetes. E todo esse grupo é a máscara de lagarto. O que está acontecendo aqui? Ele está dançando para se despedir do mau espírito, para que ele vá embora da aldeia. Sim,
Porque ele tocou o chão para limpar a aldeia. As coisas ruins vão embora, Ah, ruim. Isso é. afastando todo o mal. Sim, sim. Por séculos, a cultura Dogon resistiu às pressões de conquistadores, construtores de impérios e missionários. Essa apresentação de tirar o fôlego é arte, espiritualidade e simbolismo, tudo junto. E eu já vi danças por toda a África, mas essa foi, sem dúvida, a mais espetacular que já presenciei. Sim, cara. De manhã, Kenny me leva para ver outro caminho. A cultura Dogon é representada como parte do projeto de um celeiro pertencente ao chefe e líder espiritual Hogan. Esta é a porta robusta e antiga do celeiro. A porta de madeira maciça do celeiro, com sua aparência rústica e desgastada pelo tempo. Você vê isso? Este é o Hogan. Sim, é a pessoa mais velha da aldeia. E todo esse grupo de máscaras representa a máscara Kanaga. Ó, a máscara com o lagarto no topo. Sim, e esses são os lagartos que estão sendo dançados por esses homens aqui embaixo. Sim, sim. E esta é a cabeça do lagarto. E essa direção representa o céu. A porta não é apenas crença espiritual. Ela também comemora a jornada do povo Dogon de sua terra natal no século XIII. Esta é a família Dogon de 8 pessoas que veio de Mandin para cá. Então, essas são as pessoas que migraram desde Mandin até chegar aos Dogon. Ele foi a pé até Mandin para construir lá. Então isso é um pedaço da história? Isto é história? Sim, sim, em madeira. E é madeira de acácia. Pegamos um pedaço para fazer uma porta com a história dos Dogon, para passar as informações antigas para a nova geração. Sim, para não perdermos nossa cultura. A 800 milhas do Benin, um exemplo vivo da história e narrativa encontramos nos bronzes. As técnicas podem ser mais simples, mas o objetivo semelhante. A determinação de registrar o patrimônio cultural é comum aos Dogon, artesãos do Benin, pedreiros de Gene e guildas de ferreiros da África Ocidental. A necessidade de manter sua identidade era vital quando reinos, novas religiões e centros de poder estavam em constante mudança ao longo dos séculos. Mas quero saber se os símbolos animistas que o povo usa aqui lançam luz sobre aqueles usados no reino do Benin. Marquei um encontro com anciãos em uma vila Dogon vizinha, a 1 quilômetro ao longo do escarpamento de Bandiagara. Trouxe meus esboços dos símbolos usados nos bronzes do Benin para mostrar aos anciãos. Vamos nos encontrar no Tokuna, um local de encontro exclusivo para homens no centro da vila. Você tem alguma tradição com leopardos? Leopardos. Leopardos. Qual homem? Sim, este homem. Realmente? Sim. Você é do clã Leopardos? Denim de Maiola. Então esse é você? Vala. Vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês. Na aldeia, na família dele, se alguém está para morrer em breve, o leopardo aparece à noite no telhado. Ele sobe no telhado e, você sabe, mais notícias estão chegando para a família, infelizmente. Algo ruim vai acontecer. Alguém vai morrer. Para os Dogon, a figura do leopardo certamente tem significado e simbolismo, além do físico. Gostaria de saber se o mesmo é verdade para a cobra. No Benin, esse desenho de cobra foi encontrado originalmente no telhado do Palácio Real. São cobras ao redor do rosto de uma mulher. Esse este, code este, esse debé, esse y It is crafted from bronze.
A cobra protege o líder da aldeia. Tem função protetora no Benin. 500 anos e 1.300 quilômetros de distância dos bronzes do Benin, o povo Dogon atribui significados à cobra e ao leopardo que se alinham aos das placas. Há evidências do desenvolvimento indígena de metalurgia em toda a região, mas os fundidores de bronze do Benin precisavam saber mais que metalurgia. Para criar um molde, primeiro tinham que fazer uma forma. Isso exigiu conhecimento para manipular argila. E bem acima das aldeias Dogon há evidências de como ele era usado há 2000 anos. Kenny me levou ao Planalto da Escarpa. Há 2000 anos, todo esse lugar era uma floresta. Nesta época, temos mais chuva do que agora. Mais chuva do que agora. Tudo é verde. As pessoas, se vocês vão caçar, vocês pegam muitos animais. Elefante, porco-a-pique, você tem macaco. Povo que viveu na escarpa de Bandegara há 2000 anos era o Telen. Acredita-se eles eram pigmeus de pele vermelha e construíram moradias na face da rocha. Persiste a crença de que os Telen tinham o poder de voar, e estou começando a entender o porquê. Mas parece. Qual é a pista? Aninhadas sob os penhascos estão uma das maravilhas da África Ocidental. Kenny, isso é incrível. O que são esses edifícios? Este é o edifício Telen. Os Telen viveram aqui há cerca de 2000 anos. Aqui está o celeiro Telen. Os celeiros foram construídos com barro rico de cupinzeiros. Esse material e o abrigo natural dos penhascos os preservam muito bem. Em alguns dos edifícios, ele colocava o fruto da árvore porque temos a floresta perto deles. E ele pega muita fruta, come algumas e o resto ele guarda dentro. Isso seria uma forma de armazenar comida, grãos, em um ano difícil ficasse bem? Sim. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de prosperar. Sim. Essas estruturas não são apenas lindamente construídas, elas também foram decoradas. E a superfície externa desses celeiros está coberta dessas marcas de dedos. É maravilhoso poder realmente colocar seus dedos nas marcas feitas por alguém, possivelmente há 2000 anos. Isso sugere que as pessoas que viviam aqui podiam pensar em mais do que necessidades básicas. Isto é um renascimento, um momento em que as coisas mudaram. Com o notável e contínuo desenvolvimento desses modernos e eficientes celeiros, que representam um avanço significativo na tecnologia de armazenamento de grãos, torna-se verdadeiramente difícil, quase inacreditável, conceber e aceitar a realidade de que neste exato momento eu, o narrador, estou fisicamente presente neste local específico, uma posição que, dadas as circunstâncias e o contexto anterior, parecia completamente inatingível e fora de qualquer possibilidade razoável de concretização. A magnitude da transformação e o progresso alcançado são tão vastos que desafiam a compreensão e a lógica, fazendo com que a minha presença aqui seja um testemunho surpreendente e quase milagroso de como as coisas evoluíram de forma inesperada e extraordinária. Mas depois de uma grande tempestade, os rios transbordaram. Eles mudaram de curso. E o que eles revelaram? Na lama mudou a arqueologia.
A erosão do rio criou o sonho de qualquer arqueólogo, um corte transversal da história e camadas de sedimento. Em 2002, uma equipe internacional começou a encontrar evidências de atividade humana pré-histórica. Adamo Dendele é da Missão Cultural do Mali, que trabalha para preservar o patrimônio arqueológico do país. Começamos de cima para baixo para fazer uma decupagem. Durante esse processo, fizemos as descobertas e a leitura das diferentes camadas que foram depositadas. De fato, encontramos fragmentos de cerâmica. E realmente, sempre há uma diferença notável entre os períodos, épocas que diferenciam as cerâmicas encontradas. Arqueólogos dataram fragmentos de cerâmica em 11.400 anos atrás. As pessoas já usavam cerâmica aqui 8.000 anos antes de ela aparecer na Grã-Bretanha. Os fragmentos são 2.000 anos mais antigos do que a cerâmica na África. Elas têm a mesma idade que as cerâmicas mais antigas conhecidas no mundo. Aquele pedaço modesto de cerâmica conta uma história revolucionária. Este material transformou a vida das pessoas. Ele permitiu que as pessoas transportassem e armazenassem coisas. Isso é revolucionário. A descoberta de uma cerâmica tão antiga aqui significa que a África Ocidental estava muito à frente de seu tempo, quando os africanos ocidentais começaram a desenvolver as habilidades que eventualmente criariam algumas das artes mais requintadas do mundo. A Europa estava apenas saindo da última era do gelo. Os britânicos reconheceram a qualidade extraordinária dos bronzes do Benin quando os levaram em 1897, mas eles achavam que os africanos eram incapazes de criá-los. Só recentemente é que toda a história extraordinária do artesanato da África Ocidental começou a vir à tona. Agora vemos como os bronzes nos dão uma visão não só do reino do Benin, mas de uma história mais ampla. Com centros de poder em constante mudança, a identidade cultural na África Ocidental era mais importante que um senso de nacionalidade. Os bronzes nos mostram o poder do Oba e dos espíritos que o protegiam, assim como seu povo. E eles são o ápice de importantes desenvolvimentos indígenas ao longo de milhares de anos do continente. Os reinos da África Ocidental compartilham aspectos importantes: cerâmica, trabalho em ferro e contar suas histórias artisticamente. Essas coisas são africanas. Se você perdeu um novo drama desta semana aqui na BBC 4, terá outra chance de assistir ainda esta semana. Mistress Mandela vai ao ar na quinta-feira, às 10h30. E agora, nesta noite, vamos dar a volta ao mundo em 80 tesouros.